Atos 9, vamos entrar na Bíblia já, vamos lá. Atos 9, vamos começar no versículo 1. Uma palavra, um recado de Deus para o nosso coração, e nós já vamos dizer sim a Deus, amém? Eis-nos aqui, Senhor, para atender, para obedecer o que a Tua palavra está dizendo nessa noite. Aqui diz assim, Atos 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns homens ou mulheres deste caminho, ou seja, eu e você, crentes no Senhor Jesus, os levasse preso a Jerusalém. Malvado esse Saulo. Mas indo pelo caminho, aconteceu que ao chegar perto de Damasco, repentinamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele, tremendo e atônito, diga, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? O grande Paulo, o grande Saulo, um homem tremendo, cheio de conhecimento, altamente preparado para a vida, muito culto, um poliglota, falava grego, falava latim, falava aramaico, falava hebraico, cidadão romano, hebreu de hebreus, um homem que para ele não existia fronteiras, até porque naquela época o Império Romano dominava. Então, para Saulo não tinha fronteiras, e ele estava preparado para o que der e vier, e ele consegue cartas, autorização para ir até Damasco, e se ele encontrasse ali crente, eu tenho certeza que ele encontraria, porque até em buraco de tatu a gente encontra crente, tem crente por todo lado, amém? Aleluia! E pudesse prender essas pessoas, trazê-los a Jerusalém e, quem sabe, matá-los. Pois este Saulo, a Bíblia fala que ao chegar perto de Damasco, uma grande luz brilhou e Paulo caiu por terra e ouviu uma pergunta, terrível pergunta e temível pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem é, Senhor? Repita essa pergunta: quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Senhor, que queres que eu te faça? Duas perguntas Saulo fez: quem é, Senhor? E o que queres que eu te faça? Ao longo da vida, ao longo da história do cristianismo, muitas pessoas se entregaram a Cristo. Aqui hoje vimos algumas vidas se entregando a Cristo, rendendo a sua vida a Cristo. Mas infelizmente a gente percebe que uma grande parte não se interessa em saber quem é Jesus. E por não se interessar em saber quem é Jesus, essa pessoa nunca saberá qual é a vontade deste mesmo Jesus para a vida dele. E Paulo, ele é levado então a perguntar: quem é Jesus? E quando Jesus lhe responde, ele pergunta: o que o Senhor quer que eu faça? Quem dera se todos nós, a partir do momento em que entregamos nossa vida ao Senhor, fizéssemos essa pergunta a Jesus: quem é o Senhor Jesus? E
o que o Senhor quer que eu faça. A maneira como nós decidimos entrar na história determina a história. A porta que nós decidimos entrar na história determina a história. A Bíblia fala de homens e mulheres, tremendas pessoas. Josué e Calebe, por exemplo, eles entraram na história e se tornaram guerreiros valentes. Abraão entrou na história e se tornou um homem valente, visionário, amigo de Deus. Barnabé entrou na história e se tornou um homem compassivo, um homem consolador e um homem generoso. Eu gosto de observar a porta pela qual entra aquele crente quando nasce no Senhor Jesus, porque isso vai determinar toda a história, todo o desenvolver da história daquele crente. E a porta que introduziu Paulo na história foram estas duas perguntas. E nós queremos ver aqui um pouco sobre estas perguntas. Quem é, Senhor? E o que queres que eu te faça? Meu lindo, minha linda, se não arde em nós todos os dias o desejo de conhecer Jesus e o desejo de fazer a vontade dele, se não arde em nós o desejo de conhecê-lo, nunca, jamais saberemos o que ele quer sobre nossas vidas. Faça essa pergunta: o que o Senhor quer de mim, Senhor? O que o Senhor quer de mim? Quando nós decidimos ser igreja, essa congregação tão linda, né, como resposta aos conflitos dessa sociedade, precisamos urgentemente perguntar para Jesus: quem é, Senhor? E o que o Senhor quer que nós façamos? Em Atos 17, no versículo 6, parte B, diz assim: estes têm sido, ou melhor, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Quantos transtornadores do mundo nós temos aqui? Pelo fato de Paulo ter se interessado em saber quem era Jesus e se interessado em saber qual era a vontade dele, o resultado foi que Paulo se tornou um transtornador do mundo. E você sabe o significado da palavra transtornar? Significa mudar o rumo daquilo que já estava determinado. Então Paulo e todos os irmãos chegavam transtornando, ou seja, mudando o rumo daquilo que já estava determinado. E eu vou dizer uma coisa para você, meu lindo, minha linda: o destino dessa sociedade, o destino do perdido já está determinado por Satanás. E o destino de cada perdido, deste jovem que o pastor Dudu falou agora há pouco aqui, já está determinado por Satanás, é o inferno. Mas se eu e você não nos tornarmos transtornadores deste mundo, eles seguirão o seu destino, no seu destino rumo ao inferno. Mas se nós nos manifestarmos em querer saber quem é Jesus e obedecer à sua vontade, nós vamos mudar o rumo dessa sociedade, do inferno para o céu, da morte para a vida. Aleluias! Não resista a Deus, não resista à palavra de Deus, não resista à palavra que os pastores têm trazido da parte de Deus aqui neste púlpito. Nesses dias, exatamente nesses dias, esta igreja está à porta
de um grande mover evangelístico. Aleluias, aleluias. Eu gosto disso, um grande mover evangelístico. Nós sairemos pelas ruas, nós entraremos nas casas e nós resgataremos daí os filhos da paz. Nós mudaremos o rumo desta pessoa com a proclamação do evangelho. Diga: eu tenho o evangelho em mim. Diga isso: eu tenho o evangelho em mim. Diga para a pessoa que está do seu lado: você tem o evangelho, a boa nova, a vida em você. Aleluia. Não deixa isso parado. Se você decide conhecer quem é Jesus e fazer a sua vontade, isso aí vai borbulhar dentro de você e você não vai aguentar. Você tem que compartilhar do evangelho. Aleluias, que tremendo, que tremendo. Os adversários vão cair. Oh, a resposta que Paulo teve aqui, que tremendo. Eu sou Jesus a quem você persegue. Dura para você, Paulo, recalcitrar contra os aguilhões, o aguilhão de Deus. Aleluias. Quando Paulo se interessou em saber sobre a identidade de Jesus, foi determinado a queda de todos os adversários espirituais da vida de Paulo. Todos eles caíram. Paulo estava atado até aquele momento, até aquele encontro. Ele estava atado por forças espirituais da maldade. Mas quando ele perguntou, o Senhor Jesus, eu vou repetir isso aqui várias vezes, mas quando ele perguntou: quem é o Senhor? Quem é o Senhor? E ele disse: eu quero fazer a tua vontade. O que o Senhor quer que eu faça? Quando ele disse isso, as forças espirituais que prendiam Paulo foram caídas no nome de Jesus, perderam as forças e foram rompidas no nome de Jesus. E Paulo pregava o evangelho com toda ousadia, com toda intrepidez, e fez o que fez, que todos nós sabemos. Amém? O primeiro inimigo que vai cair nessa noite em nome de Jesus, amém? Se chama ignorância. O que? Ignorância tem que cair. Ignorância. Se ele perguntou quem é o Senhor, é porque ele era um ignorante. Existia um espírito maligno que o mantinha ignorante, sem saber, sem conhecer a verdade. A história diz que uma mulher dirigindo o seu carro, de repente o seu carro dá um problema. Ela para à beira da estrada, abre o capô do carro e começa a olhar o motor sem saber o que fazer. E de repente estaciona atrás do seu carro um outro carro. Um senhor muito amável, muito educado, desce do carro, pergunta para ela o que aconteceu. Ela disse: o carro morreu e eu não sei o que está acontecendo. E ele falou: eu posso dar uma olhada? Ela disse: sim, fica à vontade. E ele olhou, mexe aqui, mexe ali, e pediu para ela dar partida no carro. E quando ela deu partida, o carro pegou. E ela, muito alegre, perguntou para ele: o senhor é mecânico? Ele falou: não, o que acontece é que eu não gosto de ver os meus veículos estragados à beira da estrada. Eu sou Henry Ford. Eu fiz esse carro, eu desenhei, eu projetei. E nós muitas vezes estamos com o autor da vida e não conhecemos o autor da vida. Por isso nós resistimos. A ignorância tem que cair no nome de Jesus. Escuta as palavras do próprio apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 3, no versículo 8 diz assim: e na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor,
pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo. Aleluia. Quem é Jesus? O próprio Jesus perguntou para os discípulos: o que as pessoas dizem? Quem sou? Uns dizem que o Senhor é João Batista, um profeta, algum profeta, Elias. Mas e vocês, o que dizem? Quem sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele responde: não foi nem carne, nem sangue quem te revelou essa verdade, mas meu Pai que está nos céus. Somente Deus, através do Espírito, pode revelar a identidade de Cristo. Porque eu tenho certeza que o meu Jesus é o Senhor. Porque eu tenho certeza que o meu Jesus é o Messias. Porque eu tenho certeza que nesses dias o meu Senhor vai entrar nas casas através de cada embaixador dele aqui. Por quê? E transformar vidas. Porque eu tenho certeza que ele é quem é. Porque o próprio Pai disse quem ele é. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluias. Quantos querem conhecer mais de Jesus? Oh, glória a Deus. Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais queremos falar dele. A nossa experiência com Jesus vale muito. Vale muito. Mas somente o nosso relacionamento com ele vai nos levar a cumprir a sua vontade. E relacionar-se com ele é conhecê-lo. Eu há 40 anos atrás, muito tempo, hein? Vou falar igual a pastora Luísa, né? Não é que eu sou velho, é que eu me entreguei a Cristo muito novo. Há 40 anos atrás, eu entreguei a minha vida ao Senhor. Eu fui na igreja, a minha irmã me convidou para ir naquele culto. Eu resisti, porque eu gostava muito de dançar, gostava de discoteca, gostava do Michael Jackson, não? E gostava aí, cadê o Coró? O Coró está por aí? Né? Cavacos, quantos aqui foram não fala nada. Eu gostava dessas coisas. A minha irmã me convida para ir na igreja. E quando eu cheguei naquele lugar, há 40 anos atrás, lá no estacionamento da igreja Santo Antônio, um salãozinho simples, tinha ali alguns jovens cantando. Não tinha isso aqui, gente, nada disso. Não tinha bons músicos, essa música tão linda, tão bem tocada como nós temos hoje. Para vocês terem uma ideia, acredite se quiser, o pastor João André foi baterista. Você acredita nisso, cara? E eu dirigindo louvor sofria. Era terrível, Vinícius. Eu estava lá cantando: ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa. Oh, glória a Deus. E o João André, tá bom. De repente ele invertia, e tum-titá, e tum-titá, e tum-titá. E eu assim, essa vitória, fazia assim para ele, e ele tentava consertar. Era terrível, gente. Eu tinha que me preocupar na letra da canção, dirigir a igreja em adoração e consertar o pastor João André. Depois ele vai me bater. E eu cheguei naquele lugar, não tinha toda essa beleza, toda essa modernidade. Gláucia Berenice tocava
num grande teclado Cássio, que tinha só 8 notas. Não tinha como fazer acorde, 8 notas. Era terrível aquilo, mas Deus gostava. E eu estava lá atrás, cheguei tímido, estava lá atrás. E eles cantando exatamente essa canção. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas cairão. E todas as muralhas caíram naquele momento. Eu estava lá atrás, gente. Oh Jesus, que alegria. O Espírito Santo veio na minha vida de uma forma tão tremenda. Eu totalmente perdido na vida, triste, sem destino, sem uma perspectiva de vida. Deus ali, através do Espírito, me jogou no chão e levantou outro homem. Caiu ali o Tiririca e o Falcão, e levantou o Brad Pitt. Oh, glória a Deus! Aleluias! Aleluias! Que coisa mais linda, rapaz! E agora? Agora eu era crente. Eu era crente, feliz, contente. Queria contar para todo mundo, mas acontece que eu trabalhava numa empresa. E no meu setor éramos em 4 jovens. E todos aqueles anos que eu trabalhei naquela empresa, eu estava no mundo perdido com aqueles jovens. Eu saía com eles, tomava umas e outras, até que eu não gostava muito, mas estavam com eles. A linguagem usada mais pervertida possível, sensualidade, uma coisa terrível. Os papos eram terríveis. Mas agora eu era crente. E o que fazer? O que falar com aqueles rapazes agora, pastor Dudu? Qual seria a minha postura? Pelo menos 3. Ir embora daquela empresa, pedir demissão e ir embora. Não vou enfrentar essa vergonha toda, para quê? Mas não fiz. Segunda opção: ser um agente 007 naquela empresa e me esconder ali de alguma forma, não? E não falar que eu tinha tido aquela experiência, né? É o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. É o crente Júlio Iglesias, né? Às vezes sim, às vezes não. O que fazer? Tinha essa opção, mas não optei por essa opção. A terceira: permanecer ali e ser um transformador de pessoas e de ambiente. Aleluia, aleluia. Até porque eu precisava do salário também, gente. Aleluia. Foi fácil, gente, para mim? Enfrentar? Foi fácil? Não foi fácil. Primeira etapa: zombavam de mim, tiravam sarro de mim, se divertiam na minha cara. O Zé Dalmo agora não gosta mais disso, não gosta mais daquilo. Chacotas. Segunda etapa: começaram a me respeitar. Quando eu chegava, eles estavam conversando conversas bobas, e eles falavam: vamos parar com essa conversa porque chegou o Zé Dalmo. Me respeitavam. Terceira etapa: começaram a buscar ajuda, conselho, orientações em mim. Quem é Jesus? E o que o Senhor quer que eu faça? Aleluias. Não vamos correr, não vamos resistir.
Segundo, embriaguez. Deixa eu correr aqui. Embriaguez. Paulo estava embriagado. Embriaguez, claro, é o contrário de sobriedade. E para isso eu quero usar aqui uma outra passagem bíblica. Os dois discípulos de Jesus a caminho de Emaús estavam ali. De repente Jesus vem ressuscitado, se aproxima deles. Eles não reconhecem Jesus, porque quando se converteram não perguntaram para Jesus quem é o Senhor, então não reconheceram Jesus. E Jesus então pergunta: por que vocês estão tão tristes? Por quê? Aí a palavra de Deus fala em Lucas 24, versículo 18. Um dos dois, chamado Cleópatas, perguntou-lhe: o Senhor é o único forasteiro em Jerusalém que não sabe dessas coisas que nela aconteceram nesses dias? Ele perguntou: que coisas? Eles lhe responderam: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, os nossos governantes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas além de tudo isso, já é o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Eles estavam embriagados por notícias que não tinham nada que ver, com a identidade do Senhor. Nós resistimos ao chamado de Deus para serem agentes transformador nesse movimento que está começando, casas de paz, porque muitas vezes estamos embriagados por informações bobas que não procedem daquele que é verdadeiro, Jesus de Nazaré. Eles estavam conversando entre eles, e isso estava causando tristeza, abatimento. As informações que eles tinham causavam tristeza e abatimento. E muitos aqui, ou quem sabe alguns, ficam tristes e abatidos quando os nossos pastores dizem: vamos sair pelas ruas de Ribeirão Preto, entrar nas casas e resgatar os perdidos. Eles ficam tristes e abatidos e resistem a essa ideia, porque estão embriagados por informações que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia diz. E a informação é, pastor Dudu: eu? De novo? Da última vez não deu nada? Da última vez não consegui nenhuma vida? O meu irmão sim, eu vi, abriu 3, 4 casas de paz. Eu não consegui abrir nenhuma. Eu não vou entrar nessa, eu não tenho tempo. Os pastores estão cansados de saber que isso não funciona. Informações que vêm do inferno e que te embriaga e que não permite que você seja uma bênção para as pessoas que se perdem. Se o pastor Dudu tivesse deixado passar em branco essa oportunidade de levar a palavra a esse jovem, ai meu Deus do céu, o que pode acontecer? Meu lindo, minha linda, essa é a tua oportunidade. Esta é a nossa oportunidade. Agarra, não deixe passar, obedeça. É Deus que está pedindo, é Deus que está falando. Se tu uma bênção, Abraão, se tu uma bênção, Vinícius, aleluia, oh glória a Deus. Seja você um transtornador, como já dissemos, aleluia. Paulo expressa sua sobriedade ao escrever 1 Tessalonicenses 5,6: por isso não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Paulo então
foi livre desta amarra, pelo desejo de conhecer Jesus, servi-lo e anunciá-lo. E este espírito está caindo, e já caiu agora, no nome de Jesus, na sua vida. Espírito de embriaguez, notícias ruins que contrariam a palavra de Deus, mas a palavra de Deus prevalece. Esta igreja vai sair pelas ruas de Ribeirão Preto e muitas vidas serão salvas no nome de Jesus. Creia, 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 creia. Creia e entre nisso. Ah, mas eu não sou um conhecedor da Bíblia, não conheço versículos, pastor. Meu lindo, minha linda, tem pessoas aí fora que estão esperando um simples Jesus te ama. Só isso. Jesus te ama. Se você obedece, Paulo, o apóstolo Paulo, olha que bênção. O próprio apóstolo Paulo pediu oração para a igreja. Irmãos, por favor, orem por mim, por favor. Porque ao abrir a minha boca para pregar o evangelho, queria pregar, aleluia. Ao abrir a minha boca, me seja dada a palavra. Oh glória. Abra a tua boca, meu irmão, porque o Senhor vai colocar a palavra. Tem pessoas aí fora que estão esperando uma palavra, e você pode ser o portador dessa palavra, e o Espírito Santo vai colocar. Aleluia. Temos os manuais escritos que nos orientam, mas o Espírito Santo te dirige e te assiste nessa tarefa, em nome de Jesus. E muitos virão. É fácil? Não, mas aqueles que saem semeando e chorando enquanto semeiam, voltarão com júbilos, trazendo vidas aos pés do Senhor Jesus. Pode aplaudir o Senhor por isso? Uou! Ele é maravilhoso. Religiosidade, outra força da maldade que tem que cair. Religiosidade. A religião é boa, viu? A religião é boa, mas a religiosidade, ela condena e mata. E o que é religiosidade? Religiosidade é o esforço de justificar-se a si mesmo através da obediência de obras, regras, com a finalidade de salvar-se. É querer pagar pela sua própria salvação, negando o sacrifício de Jesus na cruz. Mas pela graça nós fomos salvos, pela graça fomos salvos, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. Aleluias. Você não tem os meios, mas o Senhor Jesus é o nosso meio e a nossa finalidade. Aleluias. Religião é estar reconciliado com Deus e manter um relacionamento com Ele. Repita essas palavras: relacionamento gera obediência. Outra vez, relacionamento gera obediência. O serviço a Deus começa pelo relacionamento com Ele. Porque Paulo, antes de cair por terra e ter essa experiência transformadora com Jesus, o desejo dele, a missão dele era agradar a Deus através do cumprimento de regras, através da religião, normas, ainda que isso fosse necessário, matar pessoas. Ele era, e ninguém tem dúvida de que Paulo era uma pessoa obediente, verdade ou não? Ele era obediente, extremamente obediente, e isso foi herdado pela herança religiosa do próprio Paulo. Mas a partir do momento que ele se encontra com Jesus, a coisa muda. Ele começa a se relacionar com Jesus e logo se dispõe a obedecê-lo. Senhor, o que quer que eu te faça? O relacionamento com Deus gera obediência, e a vontade dele se cumprirá na tua vida. Amém? Abra casas de paz. Está me ouvindo?
abra casas de paz. Ainda que seja necessário, e é necessário, receber os comandos aqui desde o altar de Deus, isso é necessário, mas abra casas de paz através do relacionamento que você, indivíduo, tem com Deus. Não obedeça a um homem, mas obedeça ao Senhor, que através do homem se comunica com você. E você se relaciona com Ele. Quarto e último. Antes, Paulo foi livre desse espírito de religiosidade, pelo desejo de conhecer Jesus, de servir a Jesus e de anunciar Jesus. Quarto e último, egoísmo. Não obedecemos porque estamos presos no egoísmo. Jesus deu a resposta para Paulo, mas em seguida ele dá um alerta. Paulo, dalmo, diga o teu nome, diga o teu nome. Dura coisa é dar coices contra o aguilhão. Sabe o que Jesus está falando aqui? Quem sabe o que é aguilhão? Alguém sabe? Agora, quem sabe o que é um ferrão de animal? Sabe? Todo mundo sabe aqui o que é um ferrão? Uma vara, os da roça, né? Eu sou do campo. Uma vara e na ponta um objeto de metal, ponta agudo, para tocar os bois, tocar o animal, para que o animal não saia do caminho, para que o animal seja guiado, para que o animal obedeça à vontade do carreiro. Mas acontece que a obstinação, né? Aliás, nós ouvimos aqui uma palavra abençoada do pastor Edmilson esses dias, sobre a obstinação de Saul. Não nos permite obedecer. O Senhor cutuca e você dá coice. Ele cutuca e você dá coice. Ele fala vamos e você dá coice. Ele fala é por aqui e você dá coice. O prejudicado vai ser só você. Serei somente eu. Dura coisa é resistir à ordem do Pai. E eu não quero sofrer essas consequências. Amém, igreja? Se o Senhor está nos dizendo vá e resgate vidas das trevas, eu quero obedecer. Amém, Senhor? Eis-me aqui, envia-me a mim. O egoísmo tem que acabar, tem que terminar no nome de Jesus. Egoísmo vem do latim ego, que significa eu, significa um comportamento que leva a pessoa a se preocupar excessivamente com seus próprios interesses, necessidades ou desejos, sem considerar que isso afetará negativamente os outros. Isso é egoísmo. Se você se mantém no seu egoísmo, isso vai afetar negativamente a vida dos outros. Vamos fazer algo aqui? Cadê a mãozinha? Faz assim com a mãozinha. Isso, faz assim. Agora faz assim. O egoísmo começa aqui. Eu. Afeta ali, mãozinha. O próximo. E destrói lá. Sociedade. Mas agora entra Jesus na história. Aleluia. Mãozinha de novo, aleluia. A humildade começa aqui. Jesus, aleluia, contagia ali o meu próximo e abençoa lá toda Ribeirão Preto e região, até os confins da terra. Isso acontece quando essa força espiritual da maldade perde as forças. Aleluias. É assim que funciona. E já estamos acabando já.
E não vou ouvir aquele gente, isso, meu Deus, eu não vou para a Espanha sem ouvir esse É que vocês não terminaram, né? Vocês iam falar assim, até que enfim. Filipenses 3, versículo 4, diz assim: fique de pé, e os nossos lindos músicos, com instrumentos de última geração. Oh, Jesus! E o pastor João André não está na bateria não, né, gente? Por favor. Não, tá não. Aleluia. Filipenses 3, versículo 4. Não é fácil, eu sei disso. Quando o Senhor me chamou, nos chamou, Luísa e eu, para ir para as nações, eu resisti. O Senhor dizia nações, e eu nações, e eu eu dizia, Senhor, eu para a Espanha, para as nações, eu não estou preparado. Manda, tem pastores muito mais preparados, letrados, estudados. Esse mineiro de Matutina, Minas Gerais, tem nada a ver, Senhor, por favor, não. Eu brigava com Deus, e de repente Deus olhou para mim e falou, Dalmo, e o quê? Se você for para a Espanha, você vai ficar 11.000 quilômetros longe da tua sogra. Eu falei, aleluia, envia-me a mim, eu quero ir, glória a Deus. Ainda bem que a minha sogra não está aqui. Eu amo a minha sogra, a minha mãezona, é verdade. Filipenses 3, versículo 4, diz assim: ainda que também podia eu, apóstolo Paulo dizendo, confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, diga, mas, oh, como eu gosto desse mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, diga todas as coisas, por quê? Porque pela excelência do conhecimento, olha que bênção, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda. Por Jesus vale a pena sofrer a perda, aleluia, aleluia. Pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que eu possa ganhar a Cristo. Paulo foi livre do egoísmo pelo desejo de conhecer a Jesus, servir a Jesus e anunciar a Jesus. Esse momento é o momento que nós vamos orar. Tudo começa pela oração. As casas de paz começam pela oração. O resgate das vidas começa pela oração. E eu sei que essa igreja já está orando por isso, mas eu gostaria nessa noite reforçar essa ideia e essa atitude, pedindo que todos nós orássemos. Que bom se o meu pai e minha mãe estivessem aqui, pastor Dalmo. Eles não servem o Senhor Jesus, estão perdidos, estão destinados à perdição. E eu quero ser um transtornador, eu quero mudar o rumo. Que bom, pastor Dalmo, se os meus primos, meus tios, meus colegas de trabalho, pessoas que eu conheço, do meu convívio, estivessem nos caminhos do Senhor. Que bom, pastor Dalmo. Pois agora, meu lindo, minha linda, você vai orar
por essas pessoas. Amém? Vamos fazer grupos de oração, 8, 6 pessoas. Se der para fazer uma rodinha, melhor ainda, tá? E você, o Espírito Santo, olha aqui, o Espírito Santo vai colocar na tua mente, vai colocar no teu coração essas pessoas. Ele vai colocar agora no teu coração essas pessoas, e você vai se dispor a ser um agente transformador, e o Espírito Santo vai te enviar. Começa agora, levanta a sua voz e ora, e clama a Deus. Ore a Deus por essa pessoa, um tio, uma tia, primo, amigo, companheiro de trabalho. Ore por ele, ore por ela. Ore, ore, ore. Dependa do Espírito Santo, dependa da ação do Espírito Santo. Ore, ore, aleluias. Você vai ver que bênção, você vai ver que isso funciona, você vai ver que o Espírito Santo é por ti. Foi Ele quem te escolheu, não foi você que escolheu a Ele. Aleluias. Enquanto a canção canta, você vai orar. Eu não estou escutando a tua voz. Levante a sua voz e ore. Eu vou orar por você no nome de Jesus. Pai, quando o Senhor nos tirou do Brasil, o Senhor depositou em nós uma unção de um missionário, uma unção do pregador das boas novas, dos anunciadores da paz. Eu quero, em nome de Jesus, nesse momento, repartir desta unção com cada uma destas pessoas aqui, Senhor. Somos livres, conforme nós cantamos no momento do louvor, e nada, absolutamente nada, nos impedirá de levar a palavra da salvação àqueles que agora mesmo estão esperando, Senhor. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e a palavra ou as palavras que sairão das vossas bocas não serão palavras persuasivas de conhecimento humano, mas palavras baseadas no poder de Deus derramado sobre cada um de vocês. No nome santo de Jesus, no nome santo de Jesus. Vai, guerreiro, vai, guerreira, vai, guerreiro, vai, guerreira. Você é um anunciador da paz. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te multiplique, que Deus te prospere, no nome santo de Jesus.